Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Nós vamos estar iniciando agora uma nova sessão referente à preparação da certificação LPI nível 3, prova 300-100, referente a conteúdo de samba, tá? O tópico 301.4 aí, nós vamos estar trabalhando a parte de troubleshooting do samba. Então é necessário que o candidato tenha alguns conhecimentos bem específicos, certo, referente à realização do troubleshooting. E um desses itens que são essenciais, que nós vamos entrar aqui, é a parte de análise de logs. Costumo dizer que o log hoje ele conversa com o administrador de sistemas. Então é importante a gente saber como que a gente configura esses logs e como que faz exatamente a captura de informações de acordo com determinados assuntos ou classes, categorias que serão utilizadas. Eu vou entrar aqui dentro do arquivo do /etc, etc samba, vim smb.conf. Nós temos aqui o nosso arquivo de configuração, o principal. Vou habilitar algumas linhas dentro desse arquivo, exatamente para fazer a referência qual é o nosso arquivo de log. Então, o primeiro passo aqui eu vou dizer onde é que vai ser armazenado o nosso arquivo de log. Vou colocar uma opção aqui, ó, do log file. Vou colocar ele sendo armazenado no diretório padrão var log samba. Os arquivos eles vão começar com log. E aqui nós vamos pegar exatamente uma variável que ele retorna o nome NetBIOS do cliente. Então, essa variável ela retorna o nome NetBIOS do cliente. Isso para ficar variável, né? Vai criar um arquivo de log para cada um das máquinas que estiverem acessando as configurações aqui. Eu posso vir aqui e definir o max log size. Então, desde que você deixe, por exemplo, a opção como 0, essa opção 0 ele coloca como ilimitado. Mas é interessante você definir aí um tamanho para que você não tenha os logs crescendo demais, tá? Outra opção que você pode estar utilizando aí dentro das configurações é o log level. Como eu já tinha falado um pouquinho, log level você consegue definir qual que é o nível do seu log. Então, por exemplo, ele vai de 0 até o número 10. Aqui eu aproveitei e já abri inclusive o tutorial aqui, ó. Esse aqui é o man5smb.conf. Eu quero mostrar um item aqui, ó. Tem alguns exemplos interessantes que você pode pegar e estar analisando, mas um dos itens que você pode pegar e definir, dentro do log level aqui, ó, você consegue pegar dentro do smb.conf e determinar qual que é o level que você quer estar obtendo de informação. Quanto maior for o número, maior o nível de detalhamento que ele vai trazer para você. Só que aqui você pode pegar e estar colocando algumas opções bem específicas, como por exemplo, caso você queira pegar um log específico, igual eu coloquei aqui, ó. Falei que o meu log level é o 3. Mas vamos imaginar que para a parte de senhas, PES-DB, você queira, por exemplo, 5. Autenticação, por exemplo, eu quero 4. Existe a possibilidade de você definir certos níveis diferentes para cada um deles. Ó. Aqui nós temos aqui, ó, todos eles, tá? Todas as classes que você pode estar utilizando. Então ele traz aqui para você, ó, TDB, Print Drivers, Laman, SMB Control, aliás, desculpa, SMB, SMB2. Estou falando do SMB Control porque eu queria mostrar para vocês ali como que está atualmente, tá? O Inbind, VFS, Edmap, Cota, CL. Então, para cada um desses aqui, eu conseguiria ir lá e definir qual que era o nível certo de cada um deles. Deixa eu até sair aqui, ó, SMB Control, eu já havia mostrado esse comando para vocês. Ó. Vou pegar o SMB Debug Level. SMB D. Olha só, tá vendo aqui? Ele traz todos eles para vocês e como é que está a configuração atual deles. Ó. Uma vez que eu defini essas opções dentro do arquivo de configuração, quando você pega, salva ele, por exemplo, vou fazer um restart mesmo aqui no Samba DDC. Vamos dar uma olhadinha agora como que ele vai ficar. Deixa ele fazer o restart. Vamos ver agora como que ele vai ficar. Vou do lado
e aqui SMBD Debug Level. Então você pode ver que todos eles mudaram aqui, ó. Só que o PSDB, tá vendo aqui, ó, ele está como 5. E já o Alt, ele está como 4. Se eu pegar, por exemplo, e entrar dentro do /var log samba, aqui eu já vou ter arquivos, certo, que ele vai estar utilizando. Por enquanto aqui ele trouxe apenas o próprio arquivo aqui, ó, mas a ideia é que ele fique log e o nome da máquina, log. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Olha só, que ele já está trazendo algumas informações importantes, ó. Limpar a tela aqui. Outro item que eu acho interessante aqui, ó, você consegue pegar também e determinar o back-end que será utilizado para armazenamento. Além de você conseguir direcionar que ele vai armazenar dentro de um determinado arquivo, outra opção que é fundamental também que você pode pegar e dizer, como por exemplo, ele traz aqui, ó, ele consegue pegar e habilitar o logins, onde ele consegue dizer qual que é o back que ele está utilizando, no caso aqui o syslog. Quando ele coloca @1, ele está falando do nível de log, tá? Que vai desde o warning, critical. Então, dentro do syslog, ele está falando, ó, manda para mim, por favor, para dentro do syslog, no nível de informação 1. Então, ele pega as informações dentro do próprio Samba, certo, de log, e manda para o gerenciador do syslog para fazer toda essa parte de registros e também a parte de file dele. Então pode-se utilizar também esses parâmetros de configuração do back-end para você pegar e determinar informações específicas, certo, de diferentes níveis de registros para diferentes tipos de back-ends também. Outra informação importante que nós temos aqui é referente você saber tanto fazer a parte de consultas como também modificar informações de passwords da nossa database. Eu vou mostrar para vocês primeiramente um comando chamado smbpswd, onde nós vamos criar e consultar usuários internamente utilizando este comando. Bom, a primeira coisa que vamos fazer aqui, ó, vamos rodar o comando smbpswd. Vamos criar um novo user. Vou criar ele com o meu próprio nome, tá? Então, criei um novo usuário. Próxima alteração que eu vou estar fazendo aqui, ó, eu vou listar os usuários que foram criados. Para listar, vou trazer aqui, ó, pdb edit -l. Então, você pode visualizar diretamente a informação dos usuários que você tem aqui dentro. Então, ele traz para você a informação, tem um usuário chamado Rogério, 1001, Isabel 1003 e também Rosália 1002. Número de identificação de cada um deles. Ainda que para você desabilitar um determinado usuário usando o comando smbpswd, você pode usar o "-d". Ele faz o disable, assim como o smbpswd-e faz também o enable. Caso queira excluir algum desses aqui, então smbpswd-x, vou excluir, por exemplo, esse Rosália, smbpswd-x, Isabel. Fiz a exclusão dos dois, pdb edit, "-l novamente, aí ele traz. Se eu colocar o "-l "-v", ele vai trazer inclusive algumas informações a mais, desde quando foi feito o logon. Temos aqui o home directory dele, que ele já traz por default, profile dele, qual domínio que ele faz parte, user seed dele, primary, group seed. Então, traz algumas informações importantes aqui. Se eu der o comando smbpswd, colocar um "-help" aqui, ele traz algumas outras informações. Nós usamos a letra A para adicionar, e D para fazer um disable, E para enable. Mas temos aqui algumas outras possibilidades, inclusive de você criar remotamente em outra máquina um determinado usuário, ou até mesmo caso você venha estar utilizando a integração com o LDAP, você definir, por exemplo, uma senha para o admin do LDAP, ó, LDAP admin password. Então aqui ele permite você fazer toda essa parte de alteração. "-x" foi utilizado para você fazer essa deleção.
Esses são alguns dos parâmetros que você pode estar utilizando. Falando um pouquinho a respeito do PDB Edit, que inclusive eu já utilizei um dos parâmetros dele, foi exatamente a opção do "-l" para ele trazer uma listagem. Com ela, a gente consegue ter um quantitativo maior de informações, porém ela só pode ser executada pelo usuário administrador, no caso aqui, o usuário root. Então, falando um pouquinho a respeito dela, eu já mostrei o PDB Edit, "-l", "-v", para ele trazer algumas informações para vocês do username dele no Unix, traz aqui alguns detalhes para vocês, mas nós temos algumas outras opções que podem ser utilizadas, como por exemplo, eu queria adicionar um novo user. Então vamos dar uma olhadinha aqui, quando você dá um pdb edit "-help", ele vai trazer uma série de opções que você pode estar setando para ele. Então nós temos a opção do "-a", que ele faz exatamente o create. Aí você pode combinar a opção do "-a", que é o create, com o "-u", que é o username. Então ficaria assim, pdbEdit "-a", "-u". Aí eu vou criar, por exemplo, Maria. Ele vai me pedir a senha. Se eu digitei certinho, não digitei. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora vai. Também não. Opa. Deixa eu tentar uma senha mais forte. Deixa eu limpar a tela aqui. Eu já sei o que pode ser. O problema aqui é porque eu não adicionei ele ainda. Vou dar um ID user. Vou adicionar Maria no Linux. Essa conta ainda não existe. Então fiz a adição do usuário Maria. Agora PDB. Deixa eu até dar um ID nela. Perfeito. PDB edit "-a", "-u", Maria. Olha aí. Então, usuário criado com sucesso. Beleza? Uma vez que esse usuário aqui ele foi criado, inclusive ele já traz para você algumas informações a respeito deste usuário. Outras informações você poderia pegar e estar alimentando aqui. Vou realizar o man aqui, no PDB Edit. Olha para você ver o tanto de opções que nós temos aqui. Management Sum, Database, Database Sum Users, "-l", como já tinha mostrado, para listar o V de verbose, para trazer uma listagem mais detalhada. Temos aqui outros estilos que podem ser exibidos, o "u", que é o username, o full name dele, que é "-f", home dir, que eu posso especificar. Todas essas opções são passíveis de alteração, tá vendo? Driver, script de logon, que ele vai estar utilizando. O que eu queria mostrar para vocês aqui, esse "-c", tá vendo? Que é o account control. Esse account control dele aqui são propriedades que você pode estar passando, onde quando você traz inclusive lá a listagem, você pode ver que ele traz algumas informações. Então, por exemplo, no password, o password não é requerido, tá vendo? Eu posso mudar as propriedades da conta dele para sinalizar algumas opções. Conta desabilitada, account disable, home directory requerido, temporary duplication of author account, regular user account, quando é um usuário regular. Então, cada um desses aqui, você pode, senha não expira. Você pode pegar e estar passando. O que ele seta para você aqui? Por exemplo, eu queria desabilitar essa conta, uma determinada conta. Basta você rodar o comando pdb edit. Aí você passa o "-u", o nome do determinado usuário. Por exemplo, vou pegar a Maria e vou falar que a Maria eu quero desabilitar. Vou passar a flag aqui, eu quero desabilitar o usuário da Maria. Basicamente, você faz esse procedimento. Deixa eu só fazer na máquina correta. Porque eu estou com dois sambas aqui, um deles já está trabalhando como controlador ADDC e o outro nós estamos apenas ele com modo autônomo, né? Então nessa máquina aqui, Inclusive ele te mostra aqui, tá vendo? Account flags. Quando você altera, observa que a account flags dele aqui, mudou.
Então essa aqui é uma conta que está desabilitada neste momento. Você não poderia estar utilizando ela. Ah, Rogério, quero tirar. Você pode vir aqui e remover essa opção, que aí ele já tira ela dentro das configurações que haviam sido colocadas, entendeu? Para você fazer a remoção desse determinado usuário, você poderia utilizar o próprio PDB Edit, colocar o "-x" aqui e vou passar o nome do usuário, Maria. Fiz isso, PDB Edit "-l", olha lá, só tem a conta do user Rogério novamente. Beleza, pessoal, agora para a gente poder já partir aqui para o último tópico que a gente vai ver hoje, falando um pouquinho a respeito dos arquivos TDB, tá? Esse é um dos assuntos que é cobrado dentro da prova de certificação, que você entenda toda a parte de conteúdos, né? Quais são os arquivos, a lista de arquivos, assim também como qual que é a importância de cada um deles. Ou seja, cada um dos arquivos ali, que tipo de informação que eles têm. Será que são arquivos persistentes ou será que são arquivos variáveis? Quando eu digo variáveis, eu estou falando que são dados mais transitórios, entendeu? Porque tem essa diferença entre eles. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma listagem ali, na qual, quando o Samba utiliza esse tipo de armazenamento, ele conta com esses dois tipos de informação, tanto informações persistentes como também algumas informações que são transitórias. Esses que são transitórios, por exemplo, a gente consegue até mesmo descartá-los sem trazer grandes impactos para o sistema. Agora, já esses que são persistentes, acaba que eles têm informações vitais, como por exemplo, acabei de criar um determinado usuário. Dependendo do arquivo que eu apagar TDB, esses dados do usuário, todos eles serão excluídos. Por mais que o Samba consegue recriar os arquivos, mas aí ele vem zerado. Aí é o grande impacto que nós temos quando você tem a perca de informação e você não tem um backup para fazer restore. Nós já vimos até mesmo como que faz restore desses arquivos. Eu já havia mostrado para vocês, eu vou até rodar novamente o comando aqui, ó, smbd -b, fazer um pipe grep, onde eu vou pegar private dir, só para você ver o local onde ele armazena, tá? Então, atualmente ele está armazenado dentro do diretório varlib samba private. Se eu dar um ls-l aqui, eu já tenho alguns arquivos importantes aqui. Temos alguns outros arquivos também dentro do /var libsamba. Aqui você consegue visualizar alguns outros arquivos importantes também para o sistema, tá? Falando um pouquinho a respeito dele, principalmente aqui, ó, vou trazer para vocês dois deles que são importantíssimos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, dentro dessa listagem, eu já até mencionei aqui, ó, na verdade marquei o registre, inclusive nós já trabalhamos com ele também. Esse aqui é um dos arquivos persistentes, tá? Então, tanto é que ele tem aqui, inclusive, um backup dele, ó, tdb.back, o backup dele. Nós temos as informações de registros, quando você trabalha com registros, elas são guardadas nesse arquivo, como por exemplo aquela configuração que nós realizamos do compartilhamento dentro do registro, ela está armazenada diretamente aqui. Ó. Então esse é um dos arquivos que nós temos persistente. Outro arquivo que é persistente também, esse account policy, esse também é um arquivo persistente, ele grava as políticas. Então, toda a definição de políticas das accounts, como por exemplo a parte quando o password vai expirar, ele fica dentro desse arquivo. O group mapping aí, ele traz o mapeamento da tabela do... Quando você tem, por exemplo, no Windows você tem o seed. E nos sistemas Linux nós temos aí toda a parte voltada para o identificador deles, é exatamente o ID e o GID. Então aqui ele traz exatamente um mapeamento referente a essas informações no arquivo group mapping. Esse também é um arquivo persistente, tá? Vou limpar a tela aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês. Deixa eu entrar aqui dentro da opção do printing. Temos alguns outros subdiretórios que ele tá utilizando aqui. Printing e a opção do drivers. Ó, então temos aqui alguns subdiretórios que ele está utilizando. Ok? Tem outros arquivos TDB
aqui dentro que você pode pegar e estar consultando também. Deixa eu entrar aqui ó, dentro do Private, que é aquele subdiretório que nós estávamos. Aqui nós temos um outro arquivo que é importante também, certo? Que é o arquivo do PSDB. Esse arquivo aqui ó, do PSDB, ele traz informações referente a todos os usuários, tá? Que você tem dentro do Samba. Então, por exemplo, aquele usuário que nós acabamos de cadastrar, com certeza ele está dentro desse arquivo. Como é que você poderia visualizar essa informação? Vou fazer aqui aquele comando, lembra? tdbtool. Vou pegar o arquivo PSDB e vou fazer um dump nele. Ó. Quando eu faço esse procedimento, você pode ver que ele já traz aqui ó, exatamente as informações do user Rogério. Então tem diversas informações, mas essa aqui especificamente é referente ao user Rogério. E assim você poderia também fazer nos outros, ó, fazer um dump nos outros arquivos também. Eu capturei uma tabelinha aqui ó, que ele traz para você exatamente os que são persistentes. Ó. Então, por exemplo, ó, Count Policy, Group Map, NT Drive, NT Form, NT Printers, PSDB, o registro que eu tinha falado, Secret. Super importante o Secret também, ele traz algumas informações, armazena informações aqui de seed. Temos aqui a informação do Share Infos e também do Inbind and Map. Já essa outra aqui que eu acabei de capturar, ó, como você pode ver, esses aqui são exatamente os temporários. Então, por exemplo, o BR Lock, nenhum desses é necessário, pelo menos desses iniciais aqui, não é necessário você fazer backup. Apenas o Inbind Cache que você pode pegar, caso necessário, fazer backup dele. Mas se esse é um ID, tá vendo? Todas as informações, o login cache, geralmente são informações de caching que ele traz, tá? Dentro do printing que eu tinha mostrado para vocês, os arquivos TDB são arquivos de cache também, arquivos para a parte de performance count. Então ele traz exatamente esses dados aqui, mensagens do SMDB. Beleza? Como eu já tinha mostrado também, uma opção que você pode estar fazendo aí é exatamente a checagem da integridade, tá? Caso o seu arquivo esteja corrompido, super importante você não demorar a fazer esse tipo de análise, certo? Para verificar se o seu está totalmente íntegro, porque se estiver corrompido é necessário muitas vezes você fazer o retorno aí, certo? De algum backup. Então, o TDBtool aqui, ó, psdb.tdbcheck, você consegue verificar se está tudo ok com ele. O info, ele traz algumas informações, inclusive da quantidade de records que ele tem, ó, 5 registros. Aí ele traz algumas outras informações, certo, sobre esses seus registros aí. Outras ferramentas eu já havia mostrado para vocês que vocês podem utilizar, tanto a parte de backup. Preciso realizar um backup. Então nós vimos o TDB Backup, vimos o TDB Restore. Todas essas ferramentas foram utilizadas para você fazer tanto backup como restore, para que no momento que você tiver talvez a integridade comprometida, você tenha essa possibilidade de fazer essa análise, tá? Para finalizar aqui, ó, tem o comando também tdb dump, onde você pode passar esses arquivos. Ele traz para você uma linguagem mais, uma ferramenta para você imprimir o conteúdo aí, traz uma linguagem mais humana, onde você consegue visualizar também parte dos registros aqui, das informações, ó. Identificador relativo dele, tá vendo? Versões, next to read, traz o user, então todas aquelas informações você pode visualizar também, fazendo o dump dele, inclusive foi uma das ferramentas que nós usamos para fazer a transição para o Restore. Beleza, pessoal? Ficamos então com esse conteúdo por hoje. Na sequência, nós vamos estar analisando algumas outras ferramentas, principalmente voltada para análise de acesso aos objetos, certo? Utilizando, por exemplo, base LDAP e assim por diante. Mais uma aula, acredito que dá para a gente poder concluir esse tópico aí 301.4. Valeu, pessoal, até mais.